Muito bem, está gravando? Então vamos começar aqui. A gente vai iniciar então o nosso módulo 3, né? O nosso último módulo do curso. E como a gente ainda está nesse processo de voltar às aulas presenciais, infelizmente, igual eu já tinha falado, foi no meio do módulo 2, se não me engano. Se voltasse, a gente ia conseguir fazer algumas práticas com sistema de supervisão. Mas no caso, como não vai conseguir voltar a tempo para a gente fazer essas práticas, até tem a questão do laboratório lá também, o 218. Um laboratório que só tem 6 computadores, então não sei nem se seria, mesmo se voltar, a gente ia conseguir fazer, né, com as restrições que a gente tem. Essa parte, então, vai ficar mais com a parte teórica. Na aula de hoje, a gente vai passar um pouquinho sobre isso, vou explicar um pouco. E para resumir, né, o que vai ser o nosso módulo, eu coloquei o plano de atividades aqui no Classroom, tá certo? Tá. Uma, duas, três. É a quarta postagem. Tá aí. Então, vai ser basicamente 5 semanas, né? Porque semana passada a gente não teve aula, deu no período de férias, né? Segunda-feira. Então, o que a gente vai ver agora no nosso terceiro módulo? Essa primeira semana, a gente vai fechar a parte de sistemas escada. Então, eu vou falar um pouquinho, né? O que a gente ia fazer na prática, eu vou mostrar aqui na teoria, para que vocês tenham ideia do que a gente pode fazer, como que é uma configuração de um sistema escada. Na nossa segunda semana, né? Já semana que vem. Deixa eu ver. Isso, semana que vem. Sistemas PINs e MES, tá certo? A gente vai estudar um pouquinho sobre eles. Depois, na semana 3 vai ter um trabalho sobre sistemas ERP. Então, repare aqui que a gente está basicamente subindo na pirâmide de automação, né? Nível 3, nível 4, nível 5. Aí, esse, esse mês agora, né? Porque o nosso módulo, ele para agora no final do mês de novembro e depois volta em janeiro de novo. Então, basicamente, aqui na semana 3, se não me engano, ele já vai terminar o módulo, a gente já termina o módulo em novembro, tá? E depois, na semana 4, já seria outubro, desculpa, já seria janeiro de 2022, que seria a última parte do nosso módulo, tá certo? Então, na primeira semana de janeiro, a gente vai fazer um trabalho sobre sistemas escada, e na semana 5, a gente vai fazer uma avaliação final com todo o conteúdo da disciplina. Então, já aproveitar, né, para já deixar registrado aqui, ó, é novembro, em janeiro a gente vai ter uma avaliação geral. Então, se preparem para essa avaliação. Aqui alguns dados, né? Mesma coisa do nosso módulo 2. Vamos continuar trabalhando aqui no Google Classroom. Vai ter material no YouTube também. Avaliação, eu já coloquei agora, distribuição de pontos, para ficar mais fácil para vocês. Então, logo na primeira semana, hoje, a gente vai fazer uma lista de exercícios de sistemas escada. Né? Tranquila a lista, 7 exercícios, 4 pontos. Depois, semana que vem, não tem exercício avaliativo, vai ser só aula sobre PINs e MES. Na semana 3 já vai ser o trabalho, tá? Aqui. Semana 3 tem um trabalho sobre sistemas ERP, que vale 8 pontos. Na semana 4, aí já é janeiro, né? Trabalho sobre sistemas SCADA. O trabalho é bem tranquilo, é basicamente é um seminário que vocês vão assistir para mim e depois fazer um relatório, responder algumas perguntas, tá certo? Esse seminário é sobre sistemas SCADA. E na última semana a gente faz a avaliação de 15 pontos, tá certo? Cobrindo todo o conteúdo. Alguma dúvida em relação ao conteúdo, Gabriel? Só perguntar, essa avaliação final, ela vai ser de todo o conteúdo do ano? Isso, do ano todo. Ok, Beleza? beleza. Lógico, né? A maior parte vai estar concentrada no terceiro módulo, né? Falar, sei lá, 70% da avaliação é sobre o terceiro módulo, mas ela vai ter questões também sobre o primeiro e o segundo módulo. E, na verdade, a gente começou lá com redes, né? Redes da base para redes industriais, a gente entrou com sistema de supervisão, então, basicamente, é sistema de supervisão mais redes, essa última prova. Mais alguma Entendi, tá. questão? Não, entendi. Beleza. Então, essa semana, né?
a gente vai falar sobre sistemas escada. Então, são 3 vídeos aqui, são bem curtinhos. Cada vídeo tem 7 minutos, em média, né? Está dividido em partes de 7 minutos. Então, tem a parte que fala sobre comunicação e aquisição, telas sinóticos e animações e alarmes de segurança. E depois já anexei aqui a lista 9. A lista 9 aqui tem os exercícios em relação a sistemas de escada, tá? Essa lista vale 4 pontos. Igual está falando aqui nas instruções, da mesma coisa que as outras. Na verdade, está no item próprio aqui de entrega. A gente faz à mão e anexa o PDF aqui na, no tópico descrito para isso, né? Aqui dentro de atividades, ó, a gente tem lá a entrega da lista 9. Então, vai anexar o exercício aqui até às 14 horas, até a próxima aula, né? Do dia 15. Depois disso, já é considerado atraso e desconta 1 ponto por dia de atraso. Até às 14 horas da terça-feira é 1 ponto. Depois das 14 horas de terça-feira, você tira 2 pontos e assim por diante. Beleza. Então, agora vou apresentar aqui para a gente começar a nossa aula, que é bom a gente fazer algumas explicações aqui. Deixa eu ver, cadê? Vou ter que apresentar outra tela. Deixa eu interromper aqui a apresentação, que está na minha tela 2. Ajustar as janelas aqui para ver. Beleza. Agora eu consigo ver o chat também. Tudo bem. Então, igual eu falei, né? Vamos ver aqui as questões. Tem algumas questões conceituais. Vamos ver que esse slide aqui, ele está preparado também para aula prática, né? Isso aqui a gente ia ver o software lá, que chama Visual SciTech. É um dos softwares que a gente pode programar um sistema de supervisão. Eu vou passar por alguns pontos aqui e mostrar pelo menos como é que a gente consegue desenvolver um sistema de supervisão nesse software. Cada fabricante, ele tem um software, então, assim, mesmo a gente aprendendo o Visual SciTech, quando vocês vierem a trabalhar com automação, vocês podem trabalhar com outro software, que a forma de fazer é um pouco diferente, né? Mas a ideia é a mesma. Por isso que eu acho interessante a gente falar um pouquinho como são feitas as coisas, né? Não, como no sentido mais conceitual, não tecnicamente como eu vou lá no sistema de supervisão e programo ele. Então, a gente sabendo como, é mais ou menos a mesma ideia, né? Em todos os sistemas de supervisão. A diferença é mesmo questão de software, né? Cada software vai fazer de uma forma. Então, beleza. A primeira, são 3 aulas aqui, resumidas, tá? A primeira delas, a gente vai falar sobre a comunicação e aquisição de dados. A pergunta dessa aula para a gente responder é a seguinte: quais as vantagens e desvantagens da utilização do padrão OPC? Então, a gente vai ver o que é o padrão OPC, né, e vai ver quais as vantagens e desvantagens desse padrão. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, é o seguinte: o sistema de supervisão ele está na camada 3 da nossa pirâmide de automação. E a gente falou, já nas primeiras aulas, que um sistema de supervisão ele é só um espelho do que acontece no sistema de controle. Porque o sistema de controle ele é um computador, só que sem tela, né? E o sistema de supervisão é como se fosse a tela desse sistema de controle. Então, imagina uma CPU, né? Com um software rodando ali dentro. Você coloca aquilo para controlar o sistema. Ótimo, vai conseguir controlar, só que você não vai conseguir ver. A ideia do sistema de supervisão é o quê? Você coloque um outro software, né, rodando ali junto com esse sistema,
de modo que ele te possa apresentar as informações que estão acontecendo ali dentro do CLP. Então, essa que é a ideia. Ô, Gabriel, vocês já começaram a ver programação de CLP ou os conceitos relacionados a isso com o Natan, na disciplina de controle? Programação exatamente não, acho que vai vir no próximo módulo. Beleza, então tá. Então, vocês vão ver lá, a gente vai ver basicamente o paralelo, que é o quê? Ali dentro do CLP, a gente vai colocar a lógica de controle, tá? Com linguagem ladder. Vocês já chegaram a ver a linguagem ladder? Ainda não. Também não. Tá. Na verdade, são 5 linguagens, tá? Uma delas é a linguagem ladder, que ela é muito utilizada para fazer controle. E o que o sistema de dispersão vai fazer? Ele vai nas memórias ali do sistema de controle, do CLP, e vai, né, transformar aquela informação, por exemplo, uma saída do CLP. Se ela tiver em 1, é porque eu estou ligando o motor. Se ela tiver em 0, é porque eu não estou ligando o motor, né? Não estou mandando comando, então o motor está desligado. Só que eu não quero mostrar para o operador a informação: motor ligado, 0. Motor desligado, 1. Eu tenho uma tela aqui, eu posso fazer uma interface muito mais amigável, né? Eu posso colocar, ao invés disso, por exemplo, quando a saída estiver ativada, que o motor estiver ligado, eu vou colocar um desenho de um motor aqui na tela do meu computador e vou animar ele. Por exemplo, vou colocar ele na cor verde para falar que ele tá ligado. Quando esse motor estiver desligado, ao invés de eu mostrar só um 0 ali na tela, eu vou colocar essa imagem do motor, né? Uma imagenzinha do motor, vermelho, por exemplo, para indicar que está desligado. Então, é um negócio que o operador bate o olho, ele sabendo essa combinação de cores, né? Verde é ligado, vermelho é desligado, é muito mais fácil dele entender o processo como um todo, né? Então, seria essa a ideia. Mas aí tem o problema. Como que o sistema de supervisão, já que geralmente o sistema de supervisão ele é instalado numa máquina, um computador, um notebook comum mesmo, né? Fica lá na sala de controle e o CLP ele fica em campo, geralmente dentro de um painel. Então, eu tenho duas máquinas diferentes, né? Um é o computador, que roda o sistema de supervisão, e outro é o CLP. Como que eu faço para comunicar os dois, né? Eu quero pegar ali a saída no CLP que liga esse motor. Como é que eu sei, como é que eu identifico aquela saída, tá certo? Para isso, a primeira coisa, né, como a gente tem que ter uma rede interligando os dois, ou um sistema de comunicação, né, um cabo serial, alguma coisa, ligando esses dois equipamentos. E depois eu vou endereçar, assim como a gente faz na rede Ethernet, né, ou mesmo na internet, que a gente tem um endereço IP, aqui a gente tem basicamente a mesma ideia. Então, por meio de um endereço que vai me falar, a variável que eu quero acessar está no CLP1, por exemplo, no endereço de memória 10, e desse 10 aqui é o endereço de memória na forma de uma word, né, que são 2 bytes, eu quero pegar o sexto bit. Então é assim que eu falo. Falo CLP, falo endereço de memória, né, que seria a word, e o bit que eu quero, quando eu quero pegar o bit, né. Então é como está mostrado para a gente aqui, ó. Para a gente acessar esse endereço, a gente acessar uma variável no CLP, a gente usa o endereço dela, que geralmente é da forma. A gente fala o PLC que eu quero, que pode ter mais de um CLP na rede, né? O PLC. A Word, então, qual palavra ali? Ali tem um endereço de memória, né? Então, são várias memórias. Qual dessas? Qual endereço de memória que você quer acessar? E o bit, né? Às vezes eu não quero o endereço todo, eu não quero toda ao word ou byte, né? Eu quero pegar apenas um bit. Nesse caso, como eu dei o exemplo, né? Como é só a saída liga e desliga do motor, então eu quero pegar um bit. Então, dentro da memória, esse bit está onde? É assim que a gente faz para poder acessar, para fazer essa aquisição de dados, certo? Uma forma da gente facilitar o processo, porque geralmente quando a gente está desenvolvendo, você tem uma pessoa que trabalha no CLP e outra pessoa que trabalha no sistema de supervisão. Imagina toda hora que o cara do sistema de supervisão, que ele for colocar um elemento na tela, ele tem que perguntar para o cara do sistema de controle, qual o endereço que você colocou aí? É melhor se coloca um padrão, né? Por exemplo, vamos fazer o seguinte combinado aqui. Todo bit 2 de uma word, né, no endereço de memória,
Na palavra de comandos, então lá, todo motor ele tem um endereço de comando, né? Então vamos combinar o seguinte, todo bit 2 será para ligar o equipamento e todo bit 3 será defeito no equipamento. Então o bit 2, quando ele estiver em 0, como é o bit de ligar, então eu estou mandando desligar o equipamento. Quando ele estiver no valor lógico ou nível lógico 1, eu estou mandando ligar o equipamento. O bit 3 me fala se tem algum defeito. Toda vez que tiver defeito no equipamento, eu vou setar o bit 3. Então, ali dentro da minha memória, eu tenho um padrão. O cara do CLP e o do sistema de dispersores não precisam mais ficar toda hora perguntando. É só ele saber aqui, né? Qual que é a word de comandos e qual que é a de estados, que ele sabe ali dentro quais bits defeito, qual bit que é o comando de liga, qual bit que me fala o estado do motor, tá certo? E para a gente fazer essa comunicação, né, ao invés de a gente ficar o tempo todo falando de endereço, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um nome para a variável, igualzinho a gente faz lá em programação, né, introdução à programação. Eu não fico trabalhando com endereço, eu simplesmente dou um nome, né, lá, variável lá, idade. O computador se vira para alocar dentro da minha memória a variável idade. Toda vez que eu fizer referência a essa variável pelo nome idade, ele sabe qual que eu estou fazendo, qual variável a gente está acessando. Então, aqui é a mesma coisa, eu não vou ficar toda hora que eu quiser acessar um endereço de memória do CLP, eu vou falar qual CLP, qual palavra, qual bit que é. A gente simplesmente dá um nome, dá uma tag, né? Igual a gente faz lá com as variáveis. Por exemplo, aquele endereço lá, a PLC2, o Word 10, bit 3. Eu vou chamar aquilo, por exemplo, de P1 TIC 101 PV. Isso aqui é um nome. Esse nome aqui também ele guarda um padrão. Qual que é o padrão que a gente usa geralmente? Primeiro, esse primeiro nome aqui que a gente dá se refere à área, número ou nome na planta. Às vezes a minha planta, né, ela é bem distribuída, é um sistema de mineração, estou controlando ele de maneira geral, tem várias áreas, né? A área de extração ali, a área que eu faço o processamento e a área que eu envio o minério para transporte, então tem 3 áreas, posso ter vários CLPs ali. Então, a primeira coisa que eu vou identificar no meu sistema de supervisão é qual área. Por exemplo, planta 1, planta 2, planta 1 de novo, tá certo? Depois a gente vai falar o tipo de parâmetro, qual equipamento, qual hardware que eu estou acessando. Então, ali naquela planta, naquela área de planta, qual CLP ou qual equipamento que você está acessando, ou qual instrumento, né? Aqui tem alguns exemplos. Um TIC, vocês provavelmente aprenderam isso, só me confirma, né? Disciplina de instrumentação, aquela regra da ISA 5.1, que, por exemplo, te fala que TIC é um controlador indicador de temperatura. Chegaram a ver isso, Gabriel? Sim, a gente viu. Beleza. Então, isso é uma forma, né, da gente nomear. Então, aqui seria um controlador indicador de temperatura, aqui também, né? Esse aqui seria uma bomba, né? Então, aqui eu estou controlando uma bomba. Depois, a repetição, é a mesma coisa daquela ideia lá da ISA 5.1. Eu posso ter mais de um controlador indicador de temperatura na mesma área, então eu vou dando uma sequência numérica para eles. Aqui no caso, esse é o 101, aqui é o 103, aqui no caso da bomba é a bomba 101, e por último o atributo, tá? Atributo ou parâmetro associado. Ah, beleza. Na planta 1, no instrumento TIC 101, o que você está acessando? Ah, eu estou acessando a PV, ou seja, variável de processo, o valor ali na saída da minha malha de controle. Ah, eu estou acessando o SP, que é o set point do meu controlador indicador de temperatura. Ah, na minha bomba, eu estou acessando a palavra de comandos dela, que manda eu desligar, ligar a bomba, certo? Isso aqui é um dos padrões, tá? Algumas empresas adotam os próprios padrões, mas geralmente é algo mais ou menos dessa forma, tá? Vai fazendo uma hierarquia, né? Planta, equipamento, ali dentro do equipamento você está acessando comando, estado, set point, o que é que você está acessando. Então é dessa forma aqui. Muito bem, então agora que a gente já falou a parte de padronização de comunicação, como é que é feita a
comunicação em si, a nível de hardware, né? Ou software associado ali. A primeira forma de a gente fazer isso é por meio de drivers de comunicação, ok? Como a gente tem uma diversidade de informações muito grande que o sistema dispersor ele manipula, geralmente um sistema dispersor ele se comunica com vários equipamentos ou vários CLPs de diferentes fabricantes, né? E tem que mostrar todas aquelas informações num único sistema de supervisão. Então, como é que a gente faz para comunicar com cada um? A gente vai utilizar um controlador de comunicação ou driver. Igual a impressora, né? Não sei se você já instalou uma impressora na sua casa. Quando você vai instalar a impressora, você pega o CD da impressora, coloca no seu computador e instala ali o que a gente chama de driver, né? Que é o quê? A forma, o software que fala como é que você vai trocar dados com aquela impressora. Se você tem uma impressora da HP e troca com a impressora da Epson, você tem que instalar o driver da Epson, né? Cada driver funciona para uma impressora. Aqui é a mesma coisa, tá? É essa mesma ideia. Então, cada sistema de supervisão, ele vai ter um driver. E vai ser assim, você trabalhando com o sistema de supervisão da Siemens e o seu CLP da Siemens é um driver. Se você mudar o sistema de supervisão, por exemplo, para Rockwell, mas o seu CLP continuou Siemens, você tem que mudar o driver, porque você mudou o sistema de supervisão, tá? Então, para cada combinação, sistema de supervisão, para cada rede, para cada sistema operacional e CLP, você tem um driver diferente. Então, se você simplesmente trocou sua máquina, que era um Windows, passou para Linux, você tem que trocar o driver também, porque o driver para o Windows não é a mesma coisa do driver para Linux, tá? Então, isso acaba criando aqui um sistema com vários drivers diferentes. Então, o seu computador ali que roda o sistema de supervisão tem que ter diferentes drivers, um para cada fabricante e um para cada modelo de CLP. Os drivers são pagos, tá? Então, toda vez que você quer trocar ou adicionar algum driver que você não tenha, você tem que comprar esse driver, tem que comprar esse software. São vendidos separadamente. Aí, isso acabou criando um problema, né? Porque, assim, o que acontecia na maioria das vezes? O pessoal, eles compravam um CLP e depois ia comprando só daquele mesmo CLP por causa da questão do driver. Porque se eu colocasse um CLP diferente na minha planta, eu teria que comprar um outro driver. Então, isso acabava fazendo com que você tivesse que comprar, ficasse amarrado ao mesmo sistema de supervisão. Por causa disso, eles criaram outro padrão, que é esse aqui que a gente vai ver, que é o padrão OPC. O padrão OPC, ele foi criado e é mantido pela OPC Foundation, tá? E ele acabou eliminando essa situação. Por quê? O pessoal fez o seguinte, eles se reuniram lá, os fabricantes, chamaram o pessoal da Microsoft, né, e falaram o seguinte, a gente precisa de uma forma mais simples de fazer isso. Como é que a gente pode comunicar com vários sistemas diferentes, né, para a gente não ficar sempre preso a ter que comprar um driver diferente para cada aplicação. Foi criado, então, o OPC, que é o Only for Process Control, né? O Only é uma tecnologia que já existia no Windows, né? No Windows, o OLE e o DECOM, são duas formas de comunicação da Microsoft. E essas duas tecnologias foram a base do OPC, por isso que o O do OPC é o OLE, tá? É o Only for Process Control. Ele faz o quê? Ele vai permitir com que você tenha uma camada intermediária de software, que é esse OPC, né? Que o OPC ele vai ser responsável por comunicar com os diversos softwares diferentes. Então, ele vai ser como se fosse um servidor dentro da sua máquina. Na hora de você comunicar, ao invés de você comunicar com todos os controladores diferentes, você simplesmente vira um cliente do servidor OPC. Então, você fala assim, ó, eu quero os dados do PLC1, mas você pede para o servidor OPC, certo? Então, você simplesmente comunica sempre só com o servidor OPC. Esse servidor, então, ele vai estabelecer as regras de comunicação, né? De modo que você tenha uma interface padrão. Agora, não precisa ter diversas formas diferentes de comunicar. Eu deixo isso para o servidor OPC, tá? O OPC que vai agora aqui, ó, comunicar com todo mundo aqui e
a forma diferente de comunicar vai estar dentro do OPC, tá certo? E o OPC, como ele é um padrão, ele sempre vai te fornecer o dado da mesma maneira, independente do CLP que você esteja trabalhando, independente da rede. Então, ele padroniza até isso. Então, agora, com o OPC, qualquer coisa que precise acessar a planta, a gente consegue fazer via OPC, tá certo? O OPC, esse OPC aqui, quando ele surgiu, né, com essa tecnologia aqui da Microsoft, eles, como é uma tecnologia da Microsoft, né, eles disponibilizaram isso só para o Windows, né? Bill Gates não queria lá que ninguém ficasse usando coisa que ele criou no Linux, por exemplo. Esse aqui é o OPC que a gente chama de Classic. Hoje, depois ele foi desenvolvido ainda, né? A gente tem agora o OPC UA, que é outra sigla aí, se não me engano, a Wide Arquitetura Universal, né? Que ele funciona em qualquer sistema operacional. Pode ter um padrão OPC no Linux, você pode ter isso no Mac, pode ter no Windows, qualquer sistema operacional. O OPC é um padrão aberto, tá? Então, como ele é um padrão aberto, o que significa isso? Ele não é proprietário. Qualquer um pode desenvolver um servidor OPC ou comunicar com o servidor OPC, porque o código é aberto. Ele acabou se tornando um padrão na indústria. Todo mundo, basicamente, oferece a opção do equipamento comunicar em OPC. E ele é baseado, né, como eu falei, na arquitetura cliente-servidor. Então, como é que funciona? A gente tem lá o controlador, né? A gente instala, pode ser no próprio computador que está rodando o sistema de supervisão ou em um outro computador, né? Isso é independente. Um software que seria o servidor OPC, ou seja, esse servidor ele vai comunicar com o controlador e vai fornecer os dados, né? Por isso que ele chama servidor. Ele vai servir os dados para os clientes OPC. E no meu supervisório, por exemplo, eu simplesmente instalo um cliente ao PC. O meu sistema de supervisório vira um cliente na arquitetura cliente-servidor. Sempre que ele precisa de dados, ele solicita ao servidor OPC, né, que já comunicou aqui com o controlador, e o servidor OPC vai mandar os dados que o meu sistema de supervisão, que está rodando o cliente OPC, né, ele necessita, tá certo? Como a gente falou, né, o fabricante de CLP, ele que fornece um servidor OPC, que vai traduzir o protocolo proprietário para o padrão OPC, e o sistema de supervisão, ele fornece o cliente OPC para pegar esses dados. Tem aqui alguma dúvida, Gabriel, em relação ao OPC? Não, tranquilo. Beleza. Tá, e como é que é isso, né? Como a gente falou, o software que a gente iria utilizar seria o Visio SciTech, que é um sistema de supervisão da Schneider. Então, basicamente, como é que a gente faz o setup de comunicação, essa comunicação no Visio SciTech? Primeira coisa, né? Qualquer sistema que tem uma porta de comunicação para a gente poder ligar, o Visio SciTech ele consegue comunicar, tá certo? E todo projeto nele ele precisa de pelo menos um item que ele chama lá dentro de servidor de I/O. Que é esse servidor de I/O? Essa configuração, né, que a gente precisa fazer com um dispositivo que tem entradas e saídas, né? Esse servidor de I/O a gente vai configurar o driver, a placa e a porta de comunicação que a gente vai fazer a interface. Então, por exemplo, se a gente está comunicando com o meu CLP via Ethernet, eu vou falar com o meu servidor de I/O, está na placa Ethernet, né? Se a placa Ethernet tiver mais de uma porta, eu indico ali qual porta que eu vou comunicar. Ah, é a primeira porta que o meu sistema vai estar ligado. Basicamente isso que você tem que fazer, tá? E lógico, falar qual CLP que você escolher lá, né, dentro da lista. Ah, eu vou trabalhar aqui, vou comunicar com o CLP da Schneider, ou não, o CLP da Siemens. O resto é só a gente colocar os endereços. Ele oferece um Express Wizard, tá? Para te ajudar nisso. Então, aquelas janelinhas que vão abrindo as opções, você vai dando avançar, vai escolhendo as opções para a gente poder configurar. Então, é basicamente isso. Aqui tem um exemplo. Eu falo qual placa que no caso é um OPC, tá certo? Eu falo qual servidor de I/O e qual dispositivo de I/O que eu vou comunicar. Então, aqui eu estou falando, ó, que é um dispositivo do tipo CodeSys OPC, né? Então, o OPC da CodeSys. Falo qual porta que é, o número que é e o nome. Aqui vai ser o meu CLP, por exemplo. Então, é isso, a configuração que eu tenho que fazer. É basicamente
indicar porta e tipo de sistema que eu vou comunicar. Aí vem as tags, né, que a gente falou. Eu não vou ficar toda hora ali, toda vez que eu quiser programar alguma coisa no sistema, tem que ficar falando de endereço. É muito mais simples para a gente programar pensando em variáveis. Então, na hora que a gente for indicar essa troca, né, eu falo qual endereço ali dentro que eu vou indicar e associo esse endereço a uma variável, dou um nome para essa variável. Então, a gente cadastra isso tendo a opção variável tags. Tudo bem. Feito isso, né, de maneira bem geral, bem superficial, a gente tem a configuração já estabelecida com o sistema de supervisão. Agora é a hora de a gente partir para criar as telas, né, as telas sinóticas lá que a gente viu. Tela sinótica é basicamente uma representação do meu processo na tela do computador. Para a gente criar isso, né, a gente cria por meio de páginas, então cada tela que eu vou criar, eu tenho que desenhar ela. Então, é basicamente um file new ali no meu sistema. No caso específico do vídeo SciTech, ele já tem algumas telas prontas, ó, que dá para a gente ver. Painel lateral direito, né? SOS significa sequência de eventos, Sequence of Events. Uma tela normal, que é uma tela em branco, uma tela de hardware, e assim por diante. Então, eu escolho um template aqui, né, a resolução da tela que eu quero criar. E, basicamente, eu tenho, assim, até que poucas ferramentas para poder criar, né? Basicamente, um Paint avançado aqui. Você pode, na sua tela, criar a mão livre, né, criar linhas, quadrados, círculos, polígonos, tubulação, que é algo muito característico, né, de sistemas industriais, questão da tubulação, textos, valores numéricos e assim por diante, ok? Então, é essa a nossa caixa de objetos. Beleza. E como é que eu faço, depois que eu crio um objeto, né, como é que eu faço para que ele represente o mais próximo possível do meu sistema? Na verdade, que eu estou desenhando a tela ali. Sempre que você cria um objeto, ele vai abrir para você uma tela de propriedades. Aqui, por exemplo, tem a propriedade de elipse, né? Para você poder alterar, né, esse objeto. No caso da elipse aqui, a gente pode alterar a largura de linha, né? A forma de linha. Às vezes eu quero fazer uma elipse pontilhada, então eu posso selecionar aqui a cor da elipse, se ela é preenchida ou não, se ela tem um gradiente, tá certo? Se é realmente uma elipse, se eu quero, na verdade, fazer um arco. Então, a gente tem essas propriedades para poder alterar. Repare que aqui a gente tem propriedades na forma de tabs, né? Horizontais e verticais. Isso aqui são as opções que eu tenho, eu posso criar, a gente vai falar depois, animações de movimento, escala, preenchimento, tá certo? E dentro de cada uma eu posso ter também submenus, que são essas abas verticais aqui, né? Por exemplo, aqui a gente está na aba de aparências. Dentro de aparência eu tenho a parte de geral, né? Aparência geral, efeitos 3D e visibilidade, certo? Tudo bem, aqui então está mostrando como é que a gente faz backup e recuperação do projeto, né? Para a gente aqui agora não é interessante. Isso aqui é a tela do sistema de supervisão. Então, os meus gráficos, equipamentos, as tags, alarmes, fica tudo separadinho em pasta, né? Se eu quiser, eu posso ter mais de um projeto trabalhando ao mesmo tempo. Eu tenho vários projetos. Se eu quiser deletar um projeto, está mostrando como é que faz, beleza? E a gente vai continuar essa questão de animações já agora na próxima aula. Então, em relação às vantagens e desvantagens da utilização do padrão OPC, né? Quais são as principais vantagens? As principais vantagens é que agora você não precisa trabalhar com vários drivers de comunicação, né? Você tem apenas uma única camada de software ali que o seu sistema de supervisão comunica com ela, e toda a parte de comunicação com os diferentes CLPs está no servidor OPC. É lógico, né? A gente está falando aqui que é facilidade em relação à comunicação do sistema de supervisão, mas geralmente quem configura também o servidor OPC é o técnico ou engenheiro de automação. Então, a configuração você vai ter que fazer da mesma forma.
A facilidade aqui está na comunicação do sistema de supervisão com os equipamentos do campo, que agora é feita por meio do OPC. Só que tem uma desvantagem que a gente nem fala, nem está explícita no slide, que é o quê? Você colocou mais uma camada de software ali, né? Antigamente com o Drive, você comunicava direto sistema de supervisão com CLP. Agora que você colocou mais uma camada, é mais uma camada para dar problema, né? Ah, o sistema não está comunicando. É problema no sistema de supervisão, no CLP ou no OPC, tá certo? Ou sei lá, você colocou o servidor OPC em outro computador. Se aquele computador der problema, mesmo você tendo o computador de sistema de supervisão e os CLPs funcionando, o seu sistema como um todo vai parar de funcionar, tá certo? Então é uma questão de um perde-ganha aí. Então aqui tem um resumo dessa aula, né? Saber criar um servidor de I/O no vídeo SciTech, importar as tags, né? Que seriam essas variáveis, criar uma tela gráfica e conhecer as principais ferramentas, são aquelas que a gente mostrou, e fazer backup. Beleza, vamos falar um pouquinho agora aqui dessas telas, parte de telas. Acompanhando aqui, eu vou só ajustar a janela para poder ver o chat. Ok. Então tá, essa questão de animação que eu falei, né, ela é muito importante, né, porque você está criando uma interface ali, você quer a interface a mais amigável possível. Então, igual a gente falou, se eu quero representar um motor, eu não vou colocar ali na tela e escrever motor ligado, 0, motor ligado 1. A gente não vai colocar isso, né? Vamos colocar uma coisa mais inteligente. Mesma coisa no caso de uma válvula, que é esse equipamento que a gente está mostrando aqui no slide, né? Eu quero, como é que eu mostro se uma válvula está ligada ou desligada? Eu posso usar um sistema de cores, igual está mostrado aqui, ó. Por exemplo, se a válvula estiver ligada, eu posso mostrar ela em verde, se ela estiver desligada, em vermelho. Mas como é que eu crio uma animação desse tipo? Então, a maioria dos sistemas de supervisão, eles conseguem fornecer para a gente esse tipo de animação. O que é comum a gente fazer quando quer representar uma tela? A gente vem primeiro e desenha a tela estática, que é a parte que não vai ter animação, a parte que é fixa, né? Basicamente, a representação do processo com os equipamentos aqui, né? Com as tubulações. Aqui tem um exemplo, né? Do sistema. E depois a gente vai colocando animações de cores, vai colocando animação de movimento, eu consigo movimentar um objeto na tela também. Visibilidade, eu consigo mostrar ou não o objeto na tela, que é também muito comum, tá certo? Cor, tamanho, posição, preenchimento, tudo isso a gente consegue fazer animação e é isso que torna o nosso sistema inteligente, tá certo? Por exemplo, nesse caso que a gente falou da válvula, como é que eu faço para fazer essa animação de cor para ela? Naquela tela que eu acabei de mostrar, a gente tem uma das abas aqui, ó, de animação, né? A primeira é de aparência, as outras são de animações. Que é a aba Fill. A Fill é a animação de preenchimento, tá certo? O que essa animação faz? Ela vai preencher um objeto com diferentes cores, de acordo com uma variável. Exemplo, onde está escrito aqui, ó, onColorWhen. Aqui eu vou colocar uma variável ou expressão, né? Aqui eu coloquei a variável homogeestado, estados do homogeneizador. Quando essa variável ela tiver off, eu vou mostrar esse equipamento na cor cinza. Quando essa variável aqui lá no CLP tiver on, eu vou mostrar esse equipamento na cor verde. Então é assim que eu faço a animação. Eu vou lá no CLP, né? Igual a gente falou, a gente trabalha com variáveis aqui. Então, essa variável está associada ao endereço, eu vou lá no servidor OPC, pego aquele endereço, vejo o valor. Ah, é 0. Como é 0, eu vou mostrar o meu equipamento aqui na tela na cor cinza, que é mais inteligente do que só mostrar o 0 na tela. Beleza, no próximo ciclo, né, porque isso fica rodando ciclicamente, eu vou lá de novo, a variável estado homogeneizador, está nesse endereço. Vai no OPC, lê o valor daquele endereço. Agora é 1 o valor. Então, se é 1, eu vou mostrar o meu equipamento aqui agora na cor verde,
Então, é isso que faz, basicamente, essa animação aqui, ó, de verde e vermelho na tela. Então, quando o operador ele bate o olho aqui na tela, opa, a válvula está verde, significa que ela está aberta, tá? Não precisa quase nem pensar, basicamente, só fazer associação de cores. Esse tipo de animação de preenchimento é uma de todas essas aqui que eu tenho, né? Do tipo on-off, quando eu tenho só duas cores, né? Do tipo liga e desliga. Eu tenho outras também, por exemplo, a multistado. A multistado, ela faz o quê? Pode ser que você queira fazer uma animação com mais cores. Vamos falar, por exemplo, você tem lá 8 bits, tá? Está trabalhando com 8 bits. Cada bit você vai colocar que é uma condição aqui, tá? E para cada combinação desses bits, você quer mostrar uma cor diferente. Aqui, por exemplo, ó, as cores, elas são indicadas pela sequência A, B e C, né? Quando o valor está em negrito, significa que aquele valor está em 1. Então, eu coloquei 3 condições, cada uma associada a uma variável, né? Então, por exemplo, quando essas 3 variáveis aqui estiverem em 0, por que eu sei que é 0? Porque não está em negrito. Então, eu vou mostrar o equipamento na cor branca. Quando a variável A estiver em 1, né, porque o A está em negrito, eu vou mostrar na cor verde. A em 1 e o resto em 0. Quando o B estiver em 1 e o restante em 0, eu vou mostrar vermelho. Eu consigo fazer, por meio de uma combinação de variáveis, uma representação de cor. O array tem mais ou menos essa ideia também, só que para uma variável, né, de acordo com o valor que ela tiver, ó, se a variável tiver no valor 0, eu mostro branco. Se tiver no valor 1, eu mostro verde. Se tiver no valor 2, eu mostro vermelho. E assim por diante. Então, por exemplo, eu posso pegar uma variável, né, que é um do tipo inteiro, e representar o estado de um equipamento. Às vezes ele tem 3 estados, desligado, ligado e defeito, né? Então, eu posso usar esses 3 estados numa animação do tipo array, né? Então, quando ele estiver desligado, eu vou atribuir a ele o valor 0. Quando estiver ligado, o valor 1. E quando estiver em defeito, eu vou colocar ele com o valor 2, tá certo? A gente tem também uma animação que é do tipo threshold, né? Seria mais ou menos um limite. Então, eu posso ter uma variável aqui, né? Que eu vou associar para cada faixa dessa variável um valor. Então, por exemplo, quando essa variável tiver com valor menor que 5, eu vou mostrar o equipamento na cor azul. Isso aqui pode estar relacionado, por exemplo, a uma temperatura, né? Menor que 5 graus significa que está frio, muito frio. Menor que 15 graus, né? E maior que 5, eu vou colocar um azul mais escuro. Significa que está frio só. Maior que 85 significa que está quente, vou mostrar vermelho. E maior que 95 significa que está muito quente. Então, eu vou mudando a cor daquele objeto ali para representar a temperatura. E por último, tem a opção de gradiente, né, que é o quê? No valor mínimo eu associo uma cor e no valor máximo eu associo a outra. Os valores intermediários, ele faz uma escala de cor, né, do cinza até o verde, e vai fazer essa escala para você automaticamente, tá certo? Então, essas são as opções. Ficou claro aqui a questão da animação de cor? Qual que é a ideia, Gabriel? Sim, Isso entendi. aqui é muito usado, igual eu te falei, para representar estados, né, principalmente de equipamentos, motor, válvula, um equipamento no geral, sei lá, um moinho, qualquer coisa, se representa por cor, né? Você também não ficar colocando muito movimento na tela, você coloca só cor. Uma outra propriedade que também é muito utilizada para representar níveis, né? Às vezes você está lá fazendo automação, por exemplo, de uma estação de tratamento de água ou de esgoto ecopado. Ali, basicamente, é tudo nível, né, que te interessa, porque são tanques. Então, dá para a gente também utilizar essa animação de level, tá certo? Que é basicamente o quê? Você desenha um quadrado, isso aqui é o desenho de um quadrado, e só que ao invés dele ficar todo preenchido, eu vou colocar, por exemplo, que ele vai ficar só 20% preenchido, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa, como é que eu criei esse tanque aqui? Essa escala é um elemento separado, né? Então tem lá uma escala já pronta. Então, peguei essa escala, depois eu coloquei um quadrado, não, na verdade um retângulo, com bordas arredondadas. Coloquei a cor dele azul, então eu virar um retângulo todo azul aqui.
E por último, eu falei que o nível dele é 50%. Então, ao invés de ele estar todo preenchido de azul, ele preenche só 50%. É a mesma ideia disso aqui que a gente vai fazer. Ó. Então, isso eu consigo representar um nível. Eu tenho aqui um milk silo, que é um silo de leite, por exemplo. Eu quero mostrar para o operador qual que é o nível desse silo. O que eu faço? Eu venho aqui, desenho um retângulo e coloco uma animação de preenchimento. Aqui tem a questão, né, da animação de preenchimento. Primeira coisa, isso vai estar associado a uma medição lá em campo, né, uma variável. Qual que é a variável que vai te dar a medição ali do nível? É a variável silo level, né, nível do silo. Qual que é o range dela? Vai de 0 a 100, por exemplo. O preenchimento, quando estiver no mínimo, qual que é o valor aqui associado? Aqui está até mostrando, né? Quando estiver no mínimo aqui, eu vou falar que é o valor 0 aqui da minha variável. Aí, quando estiver no máximo, qual que é o valor? 100 na minha variável, tá? Dá para escolher, inclusive, qual que é a direção, né? Se você quer preencher para cima, se você quer preencher de cima para baixo, da esquerda para a direita. E qual que é a cor de fundo? Quando não tiver preenchido, né? Essa cor que está mostrando aqui, ó. Qual cor que você quer mostrar? É cinza? É branco, igual está aqui, tá certo? Então, assim, a gente consegue fazer uma animação de preenchimento, beleza? Ficou claro aqui a animação de preenchimento também? A ideia? Uhum. Beleza. Valores numéricos, né? A gente pode mostrar valores numéricos ou texto, que seria a mesma coisa, igual a gente falou, ao invés de mostrar só a cor, se eu quiser ainda assim colocar uma informação textual, eu coloquei lá um motor, né? Coloquei associação de cor nele, mas sei lá, vai que por acaso um operador novo, qualquer coisa do tipo, não tem ainda a ideia da associação de cores. Eu quero também escrever embaixo ali se o motor está ligado ou desligado. É melhor escrever que está ligado ou desligado que colocar 0 e 1, né? Porque às vezes, sei lá, é lógica negativa, que ativa com 0 e desativa com 1. Quando tem esse tipo de problema, escreve um texto. Então, a forma de fazer isso é com os elementos numéricos ou textos, com aquelas mesmas animações. Ó. Repare que aqui agora eu estou na aba aparência, né? Ou propriedade de texto, eu vou colocar uma animação do tipo on-off. Então, a primeira coisa que eu vou falar, qual variável que vai controlar essa associação? É a variável de estado do homogeneizador, tá? Quando essa variável estiver em zero, né, tiver off, o que é o texto que você quer mostrar? Quero mostrar motor desligado. Aí, quando essa variável estiver em 1, eu quero mostrar motor ligado. Então, eu tenho um único texto ali na tela, que quando a variável está em 0, ela mostra motor desligado. Quando a variável está em 1, ela mostra motor ligado. Ok? Aí a gente tem aquelas mesmas animações que eu falei, né? Pode ser multistado também, agora para texto, né? Posso colocar várias variáveis e para cada combinação de variáveis eu mostrar um texto diferente. Pode ser um array, uma única variável com diferentes valores. Eu vou mostrar diferentes textos, tá bom? Um valor numérico, beleza, eu quero mostrar, não quero mostrar texto, eu quero mostrar o valor numérico mesmo, porque a variável que eu quero mostrar é a temperatura do homogeneizador. Então dá para a gente mostrar um valor numérico, você fala o formato aqui, ó, porque eu estou mostrando com 3 casas e uma casa decimal, né? Jogo da velha, jogo da velha, jogo da velha, ponto jogo da velha. Cada jogo da velha ali é um dígito, ok? E eu posso também querer mostrar uma string. Às vezes o conteúdo que vier na minha variável já é uma string. Então eu quero mostrar ela literalmente. Então eu tenho a opção aqui de string. Muito bem. Geralmente, essas propriedades aqui de fill, né, de level, de cor, elas funcionam para os equipamentos que já vêm no sistema de supervisão. Por exemplo, os motores, as válvulas que já vêm desenhadas ali. Às vezes você tem um equipamento mais específico que você vai ter que desenhar, sei lá, no CorelDRAW, ou achou um outro arquivo de um equipamento na internet, uma imagenzinha que quer utilizar, geralmente essas propriedades aqui não funcionam. Por exemplo, preenchimento, né? Porque o software não é inteligente o suficiente para entender, primeiro, o que é aquele desenho ali, aquela imagem que você colocou, né? Segundo, para preencher ali, qual área que ele tem que preencher, qual que não tem.
Então, nesse caso, a gente usa animações do tipo symbol set, né? O symbol set, ou conjunto de símbolos, ele mostra para você diferentes tipos de símbolos, né? De forma que você pode simular movimento ou mostrar cada símbolo para um valor diferente da variável. Por exemplo, é um equipamento muito específico lá, sei lá, um motor de passo. Eu não achei nenhum motor de passo na biblioteca que já vem no meu sistema de dispersal. Fui lá na internet e peguei. Eu peguei o motor de passo lá e está na cor verde. Eu usei o Paint, o CorelDRAW, o Photoshop. Fiz uma cópia dele vermelho também para trabalhar com animações. Agora, o que eu vou fazer? Vou ter duas imagens, né? Só que eu vou mostrar só uma. Quando a minha variável estiver em zero, eu mostro o motor de passo vermelho. Quando a minha variável estiver em 1, eu mostro o motor de passo verde. Eu faço isso por meio desse symbol set aqui. A mesma ideia, né? Aqui tem um exemplo. No caso da animação de on-off, qual variável que vai controlar essa animação? É o estado agitador. Então, quando ela estiver off, eu mostro o vermelho, quando ela estiver on, eu mostro o verde. Sendo que isso aqui pode ser, por exemplo, imagens que eu mesmo criei, certo? Aí aquelas mesmas coisas, né? Multistado. Eu posso colocar 3 variáveis para cada combinação mostrar uma cor. Array, uma única variável que tem diferentes valores. Para cada valor eu mostro uma cor. E aqui dá para a gente fazer como se fosse uma animação quadro a quadro. Não sei se já fizeram isso, né? Desenhar na borda do caderno ali como se fosse um desenho e a, a cada desenho você muda um pouquinho ali a forma, na hora que você faz assim com o dedo, dá aquela impressão de movimento, né? A mesma ideia do desenho animado. A gente pode fazer isso aqui também, né? Você pega uma imagem e vai tirando print ou qualquer coisa do tipo, movendo ela, de forma que a hora que você ficar alterando as imagens da impressão de movimento, a gente pode fazer isso também, a operação chamada aqui de animated. Então, o que essa opção faz? Você coloca aqui a variável que vai controlar a animação, por exemplo, transp de transportador, né? Transp ligado. O que isso vai fazer? Essa variável, quando estiver em zero, ela vai mostrar só essa imagem aqui, tá certo? Ou seja, vai mostrar esse transportador aqui desligado. Quando ela estiver ligado, ele vai alternar entre esses frames aqui de 1 até a quantidade de frames que você quiser. Aqui não dá para ver bem direitinho, não, mas se você reparar, cada hora aqui, ó, dá para você ver mais pelo início aqui, ó. Ele está cada hora numa posição. Então, quando essa variável estiver ligada, ele estiver alterando aqui entre esses frames, é a mesma ideia do GIF, né? Parece que tem movimento. Você vai alterando ali, parece que a rosca ela está girando, tá certo? Então, essa que é a ideia da animação do tipo animated. Algumas coisas que a gente tem que considerar, né? A gente, quando for representar a tela. As entidades do processo sempre devem ser da mesma forma. Então, por exemplo, motor, sempre o mesmo, se for o mesmo tipo de motor, usar o mesmo desenho, né? Porque numa tela você usa um motor, na outra tela você usa outro, na outra tela você usa outra. Aí fica complicado o operador pegar familiaridade, certo? Mesmo vale para bomba, válvula, esse tipo de coisa. Sinóticos pouco representativos, sem animação ou com muitos dados em forma de tabela, leva ao desinteresse. Se o sinótico ele não representar o que tem em campo, é complicado do operador utilizar o sistema, né? Ele geralmente vai boicotar o seu sistema, porque o que está na tela ali não representa o que ele tem em campo. Sem animação, aquele negócio todo estático, né? Sem animação de cor, sem nada, dá sono. Imagina você ter que trabalhar 8 horas na frente de uma tela para controlar o processo e não muda nada ali na tela. Monotonia que ia ser, né? Então, sem muita animação ou com muita animação também, se ficar ao mesmo tempo que a árvore de Natal toda piscando, cheia de movimento, o operador também não sabe onde é que concentra, então tem que ter esse feeling aí para saber, nem para ficar muito estático, nem para ficar negócio que toda hora vai estar movimentando, né? Ou com muitas tabelas, você vai representar alguma coisa, representa na forma de tabela. Parece que ao invés do cara estar com o sistema de dispersão aberto, tá com Excel, né? Então isso também não é bom
fazer, não. A questão do número de informações deve ser compatível com a capacidade humana de interpretá-los, sem excesso ou falta de informação. Você cria uma tela inteira para representar 2 dados ali. Faz sentido, né? Provavelmente dava para você agrupar esses 2 dados dentro de uma outra tela. Ou o contrário, você cria uma tela lá que tem 1.500 indicações de temperatura. Como é que um ser humano normal vai conseguir acompanhar 1.500 informações de temperatura para ver qual que está baixo e qual que está alto? Não faz sentido. A representação deve ser a mais natural, né, possível. Por exemplo, você vai fazer animação de nível, né? Faz aquela animação que a gente mostrou, de um negócio para cima e para baixo. Não vai mostrar, por exemplo, um nível andando, né? O nível movimentando ali, o tanque movendo na tela para representar nível, não tem relação nenhuma. Ventilador, você pode colocar ele, ao invés de usar, por exemplo, cor, você pode fazer aquela animação do ventilador girando, que aí o operador sabe que ele está funcionando, tá certo? Então, o mais próximo possível da realidade. A redundância da representação, se colocar, por exemplo, um valor, barras, cor, também pode ser usado, igual a gente falou. Às vezes o operador não está familiarizado com a cor, você coloca também um outro tipo de indicação ali. E a questão dos desenhos, né, também deve ser a mais apropriada possível, sem excesso de detalhes, sem muita abstração, né? Desenhar um quadrado lá e falar, isso aqui é um caminhão, não precisa disso, né? Não precisa desenhar um caminhão na tela também com super realista. Vai fazer pelo menos uma figura que represente bem o objeto físico do mundo real que você quer, que você está associando, né? Ou algo desse tipo aqui. Aqui é a questão de compilação e execução, tá certo? Então, para finalizar essa segunda parte, a gente tem mais uma, né? Como é que eu faço para criar uma animação do tipo liga e desliga no Visual SciTech? Isso aqui, por exemplo, a gente pode fazer de 2 formas, né? Eu posso ou criar uma animação de preenchimento para esse equipamento, né? Que ele preenche hora de verde, hora de vermelho, ou eu posso usar aquele symbol set, se isso aqui já não vier no meu sistema de supervisão, no qual eu pego uma imagem dessa válvula aqui vermelho e outra imagem dessa válvula aqui verde, né? E uso uma imagem ou outra de acordo com o valor da variável. Ficou claro isso aqui, Gabriel, essa parte? Gabriel, essa parte aqui está clara? Tá sim, pessoal, desculpa a demora. Não, sem problema. Beleza? Então, aqui os pontos-chave dessa aula, tá certo? E para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho de alarmes. Vou apresentar aqui. Ajustando a tela. Beleza. E por último, né, questão de alarmes e segurança. Então, a gente já viu o quê? Primeira coisa, questão da comunicação, né, que é feito via driver ou comunicação ao PC. A gente viu basicamente como é que é feita a criação das telas e animação, principalmente, tá certo? Então, eu represento a parte estática, depois eu vou colocando animações para ter uma representação mais fiel e mais dinâmica, né, para não ficar aquela tela também toda paradinha. E agora a questão dos alarmes, né? A ideia, a pergunta dessa aula aqui é: como criar um botão no qual o comando seja acessível apenas ao usuário administrador? Estou criando um sistema de supervisão e a gente já está lá no nível 3 da nossa planta, né? Da nossa pirâmide de automação. E nesse nível já dá para você tirar uns relatórios bacanas. Por exemplo, relatório de produção, relatório de manutenção. E, por exemplo, tem relatório que ele é sensível. Quanto que você produziu, qual que é a receita, né? Quais as características de produção que você usa para fazer determinado material ou produzir determinado produto. Se você tira um relatório disso e coloca na mão de um concorrente, por exemplo, é um negócio que é complicado, né? Às vezes é um segredo industrial, qualquer coisa do tipo. Então, nem todo mundo poderia ter acesso a isso. Aí você tem um sistema de supervisão, no qual qualquer um que chegue numa sala de controle possa usar e possa
ter acesso a todas as funções não é o mais indicado do ponto de vista de segurança. Então, isso é uma preocupação também no sistema de supervisão. Vamos ver aqui como que isso é tratado. Primeira coisa é em relação aos alarmes, né? No sistema de supervisão, a gente está controlando uma planta e tem condições lá que são perigosas ou tem que emitir um alerta para o operador, né? Para chamar a atenção dele que algo está uma condição anormal, tem uma falha. Isso é feito por meio dos alarmes, como a gente já falou. As telas e banners, eles geralmente já são desenvolvidos, você só, tipo um bloquinho do tipo arrasta e solta ali, né? Eu quero um banner de alarme ali embaixo, você só puxa para a tela o banner de alarme e você só configura os alarmes em si, né? Qual variável está associada a qual alarme, tá certo? Aqui tem um exemplo, né, do vídeo site test, como eu falei, a tela de alarmes, né, alarmes ativos. Ela já é pronta, é só você adicionar uma nova tela, pegar o template lá de Active Alarmes, tá? Já vem isso aqui prontinho, dessa forma aqui. E o banner de alarmes é a mesma coisa. Se você inserir, isso aqui já é um objeto pronto, né, do tipo banner. Você insere ele, depois é só você configurar os alarmes, tá? O SciTech ele tem dois tipos de alarmes, o alarme de hardware, que são automáticos. Como você já configurou a comunicação, né, foi a primeira coisa que a gente fez, caso tenha qualquer tipo de falha na comunicação, o próprio SciTech ele já te mostra, tá certo? Nessa parte de alarme de hardware. E os alarmes configurados, que são o segundo tipo de alarme, é o alarme que o próprio usuário ele vai configurar, tá certo? Para reportar as condições anormais da planta. A gente tem diversos tipos de alarmes para isso, tá certo? Eles têm um formulário para a gente configurar eles, ok? Aqui tem alguns exemplos, né? Tem a telinha aqui de alarmes. Deixa eu colocar meu computador. Aqui, ó, no menu de alarmes, tem todos os alarmes, alarmes digitais, alarmes analógicos, tá certo? Aqui já é uma tela de alarme digital, né? Você vai falar qual equipamento que esse alarme ele está relacionado, comentário, né? Se quiser colocar algum comentário em relação a esse alarme. Vai falar qual que é o tag desse alarme, né? Vai dar um nome para ele, que eu coloquei só como teste. O nome do alarme, categoria, uma descrição e qual que é a variável que esse alarme está associado. Por exemplo, a variável é a variável teste bool. Aqui tem a descrição de cada um desses campos, né? Como é que você preenche, ok? Descrição do alarme, variável expressão que ativa o alarme. Então, o que seria isso? Basicamente, a ideia de um alarme é a seguinte: lá no CLP, né? Porque a lógica fica no CLP, quando o endereço 10, o bit 2, ele estiver ativado, é porque é um alarme de alta temperatura. Então, eu vou vir aqui e falar, olha só, o endereço é o endereço 10, bit 2. Quando ele for para o nível lógico 1, você vai mostrar essa mensagem aqui, tá certo? Que está escrito aqui, por exemplo, em descrição do alarme. É assim que funciona o alarme. Para cada bit que você ativar lá no CLP, você vai mostrar uma mensagem na tela. Aqui está falando de cada um dos tipos de alarmes, né? Vou falar dos principais aqui. O digital, tá certo? Que é disparado pela mudança de estado em uma variável. Então, quando essa variável aqui ela mudar de estado, no caso teste bool, a gente vai disparar o alarme, vai mostrar essa descrição dele. O alarme do tipo analógico, ele é para variável analógica, quando ela passa de determinados limites. Então, eu falo qual variável analógica que eu estou monitorando, qual que é o valor de alarme para o alarme alto, né? Por exemplo, uma temperatura, um nível, que varia de 0 a 100%. Quando estiver acima de 90%, eu já vou dar o alarme de alto. Opa, operador, já fica de olho aí, porque o nível também é alto. Quando estiver acima de 95%, eu vou dar um alarme de muito alto, que já é está prestes a derramar, né? 95% ali do nível. Os alarmes também de baixo e muito baixo, a mesma coisa, eu vou falar qual que é o nível baixo. 10% já é baixo. De olho lá que vai ficar sem líquido. E muito baixo é um nível crítico, né? Tipo 5%. Se ficar abaixo de 5%, já faz alguma coisa, porque senão vai ficar sem aquele fluido, aquele líquido lá, tá certo? Tem também posso configurar um alarme do tipo deviation, que é uma faixa de desvio. Eu tenho um set point, se variar
para cima ou para baixo de 10% daqueles set points, dá um alarme de desvio. Ou de taxa de variação. Eu estou vendo uma variável de temperatura que ela não pode variar muito rápido e nem muito rápido para cima e nem muito rápido para baixo, né? Seria essa variável de taxa de variação, ou seja, se essa variável, a variação dela for maior que 5 graus por minuto, para cima ou para baixo, dá um alarme, porque isso não pode acontecer não, aconteceu alguma coisa lá. Aqui alarmes avançados, né, que é uma expressão que eu posso colocar, então aqui tem uma expressão, ó. Quando essa variável for maior ou igual a 1, eu vou disparar um alarme, e assim por diante. Os alarmes, no caso do SciTech, eu posso colocar eles em categorias, tá? Criar categorias dele para que eles possam ser processados ou agrupados, né? Processados como grupo ou agrupados ali dentro de uma mesma categoria. A gente consegue criar até 16.376 categorias de alarme. E se a gente não especificar, assume-se que por padrão é categoria 0. Algumas categorias já são utilizadas. A 255 é para alarme de hardware e a 254 é para sumário de alarmes, tá certo? E é sempre bom a gente separar os alarmes por tipo, né? Digital, analógico, advanced, em diferentes categorias. Então, eu posso, por exemplo, colocar todos os alarmes digitais na categoria 10, todos os alarmes analógicos na categoria 20 e todos os alarmes advanced na categoria 30, por exemplo. Aí, além dos alarmes, né, tem aqui essa questão de segurança, que é basicamente controle de acesso, que a gente falou lá no início da aula. Muitas vezes, alguns comandos, eles são restritos, eles não podem ser executados por qualquer operador, só por operador que tiver um certo grau de acesso ao meu sistema, tá certo? No caso da questão de segurança, isso é feito no SciTech de duas formas. Você pode criar usuários diferentes, tá? Você pode criar áreas diferentes. Para a gente fazer isso, o que eu devo considerar? Primeiro, quais os comandos permitidos para cada operador e quais áreas podem ser visualizadas por cada operador. As áreas, elas limitam o que o operador pode ver. Então, por exemplo, cada tela eu atribuo ela uma área. Se o operador pode ver só a área 3, então só as telas que tiverem a área 3 que ele vai poder visualizar. E questão de privilégio é o que o operador pode fazer. Por exemplo, num botão, eu posso colocar que aquele botão só pode ser comandado por um operador que tenha privilégio de nível 2. Então, se o operador não tiver aquele privilégio de nível 2, ele não pode acionar o botão, certo? A questão dos privilégios, eles podem ser globais ou definidos de forma independente, tá certo? E a gente utiliza privilégios globais se não está utilizando áreas. Então, se você não utiliza áreas, o ideal é que você utilize privilégios globais, que aí todas as suas funções vão ser controladas por privilégio. Os privilégios eles podem ser exclusivos, ou a gente chama de independentes, né? Ou hierárquicos. O que é isso? Quando é exclusivo, por exemplo, se você fala que o operador tem privilégio 3, quando você for configurar o botão, você tem que falar que aquele botão ele só pode ser acessado por quem tem privilégio 1, 2 e 3. O exclusivo é assim, o operador tem que ter aquele número associado para ter acesso àquele privilégio. Não importa se o número é maior ou menor, tem que ter aquele número, é exclusivo. Se for por hierarquia, né? Então, quanto maior o número, maior o privilégio. Quem tem privilégio 3 tem também acesso ao privilégio 1 e 2. A gente pode configurar assim também. Aqui está mostrando como é que a gente configura privilégios, né? Aqui eu entrei numa área, ó, em uma tela, e aqui tem a parte de segurança. Então, por padrão, já fica todas as áreas. Se eu quiser tirar isso aqui, eu posso escolher apenas as áreas que eu criei ali. Eu quero que tenha acesso a essa página. Aqui tem a propriedade de um botão. O botão a gente pode colocar área e restrição de privilégio, tá certo? Aqui a restrição é o nível de privilégio que a gente falou, 1, 2 e 3. Então, eu posso colocar os dois.
E na parte de criação de usuários, eu posso criar os usuários independentemente, né? Cada usuário com o nome de usuário e senha. A gente pode também definir grupos de usuários que já têm privilégios padrões, vamos falar assim, por exemplo. Posso criar o grupo de usuários operador, supervisor e manutenção. O supervisor ele tem acesso a tudo, manutenção tem privilégio 1, 2 e 3, e o operador só tem privilégio 1, por exemplo. Aí toda vez que eu criar um usuário, eu coloco ele dentro de um grupo de usuários. Eu criei o usuário Márcio, coloquei a senha dele lá, ele vai ser o usuário do tipo operador. Então, eu já atribuo todos os privilégios que ele tem. Aqui está mostrando, né, uma tela, criação de usuários. E beleza, aí a gente chega ao final da nossa aula aqui, como criar um botão no qual o comando seja acessível apenas ao usuário administrador. Então, a gente tem aquelas duas formas, ou posso associar esse botão a uma área ou a um nível de privilégio, tá certo? Então, se eu fizer isso, somente o usuário que tem aquele nível de área ou aquele nível de privilégio vai conseguir comandar o botão. Aqui estão os pontos-chave da nossa aula, tá certo? E beleza. Alguma dúvida aqui, Gabriel? Não, tá tranquilo. Muito bem. Então, agora, depois da aula, né, eu já coloquei, deixa eu só voltar aqui. Ah, eu estou transmitindo a tela 2. Os exercícios. Aqui. Beleza, então, vista a aula, né, fazer os exercícios de 1 a 7, tá certo? Cadê? Esse mesma aula que eu fiz aqui hoje tá lá no YouTube, tá certo? Com os mesmos tópicos, beleza? Então, se não tiver dúvidas, é isso. Na semana que vem, a gente tira as dúvidas da lista e já começa o próximo assunto. Alguma dúvida, Gabriel? Acredito que por enquanto não, professor. Beleza, então. Qualquer dúvida também pode mandar aqui ou por e-mail, tá certo? Então, até semana que vem e boa semana para você, Gabriel. Beleza, pra você também, boa semana. Até semana que Obrigado. vem. Vou parar de gravando aqui e vou Tchau, sair tchau. aqui. Tchau, tchau, Gabriel.